amores, sejam muito, mas muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa podsérie Mais Presente contra o HIV. Sim, estamos de volta nessa iniciativa tão importante da Janssen para conversar sem preconceitos, num papo reto, para a gente aprender de coração e mente abertos sobre diversos aspectos que envolvem pessoas que vivem com HIV, seja direto ou indiretamente. Se você não assistiu o nosso programa de estreia com o Alberto e com a Débora, não tem o menor problema. Você vai curtir o papo de hoje da mesma forma, mas se eu fosse você, eu não perdia, tá? Depois você pode acompanhar o primeiro programa, porque ele tá demais. E por falar em demais, hoje eu vou te falar. A conversa nem começou e eu já tenho absoluta certeza que nós vamos ser pessoas melhores no final. Aliás, é para isso que a gente está aqui, né? Sabe por quê? Porque o nosso tema é HIV e rede de apoio. Esse é o nosso tema de hoje. Para começar, você sabe o que é uma rede de apoio? Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é o suporte psicológico e emocional da família, dos amigos numa situação difícil, certo? Certo, é isso mesmo. Só que uma verdadeira rede de apoio precisa ser muito mais ampla quando a gente fala de algo sério e comum, como o HIV ou qualquer outra doença crônica, tá? Alguém que vive com HIV precisa que essa rede esteja no trabalho, na televisão, nas mídias sociais, com desconhecidos, nos profissionais de saúde, em qualquer outro lugar, situação ou pessoa. Isso é muito importante ficar muito claro para todos nós. Nós precisamos entender as questões que nos envolvem como sociedade, como seres humanos, deixar os preconceitos de lado e viver com empatia. Afinal de contas, a gente falou tanto de empatia durante a pandemia e agora está na hora de colocá-la em prática. Muito bem, é hora de receber os nossos convidados que, muita admiração por eles, viu, gente? Thaís Renovato e Rodrigo Del Bianco, bem-vindos e muito obrigada por estarem comigo mais aqui no nosso Mais Presente contra o HIV. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada pelo convite. Lê. Super importante falar sobre sempre, né? É um prazer. Sempre. Eu acho que isso é uma coisa que eu já comentei no primeiro episódio e quero comentar de novo. Não tem o dia de discutir esse assunto. Por isso que eu acho que essa iniciativa da Janssen, ela veio para coroar um novo momento na nossa vida, um novo momento e um novo olhar para não só o HIV, mas para outras doenças crônicas, porque falar sobre só numa época que se comemora alguma coisa é o que a gente estava acostumado a fazer, né? É o famoso normal. Agora a gente não está no novo normal. O novo normal é melhorar o nosso olhar, é aprender mais. Então, Thaís, eu gostaria que você começasse se apresentando, por favor, para quem está ouvindo e vendo a gente. Quem é você como mulher, como pessoa e como profissional? Sim, meu nome é Thaís Renovato, eu tenho 38 anos, eu sou formada em marketing e publicidade, sou pós-graduada também em marketing, e eu trabalho nessa área há mais de 15 anos, né, em multinacionais muito focadas em tecnologia. Sou mãe de 2 bebês, um de 4 e um de 3 anos, casada e escritora. Aí no meio do caminho eu acabei me tornando escritora, foi quando eu quis compartilhar minha história. Que legal, como é o nome do seu livro? 5 anos comigo. 5 anos comigo, que legal, que lindo. Sim. Vamos falar um pouquinho dele também. Muito obrigada por estar conosco, Thaís. Obrigada mesmo. Obrigada. E você, Rodrigo, conta pra gente quem você é. Bom, eu sou o Rodrigo Del Bianco, eu também trabalho com marketing, sou formado em marketing. Hoje eu atuo na área de trade marketing. Tenho 39 anos, casado com a Thaís, pai do João Miguel e da Olivia. Que delícia! Olha, muito obrigada também por estar com a gente no Mais Presente, viu, Rodrigo? Meus amores, bom, como vocês perceberam, os nossos convidados de hoje são mãe e pai orgulhosos. Um casal lindo, inteligente, bem-sucedido e feliz. A Thaís vive com HIV e o Rodrigo não. Ele apenas convive normalmente com a sua esposa, que é uma paciente em tratamento. Eu quero começar ouvindo a Thaís. Thaís, o nosso assunto de hoje é rede de apoio. Mas eu acredito que antes de falar dela, é preciso conhecer um pouquinho da sua história até o diagnóstico de HIV. Você pode contar pra gente, por favor? Sim, conto sim, Adriane. Eu me infectei em 2014 com a morte do meu ex-namorado. Meu ex-namorado morreu em decorrências, né, de complicações da AIDS. E aí eu fui infectada e desde essa época eu comecei aí uma fase de
entender como que seria todo esse estigma, né? Que é uma doença que as pessoas têm uma imagem muito forte dos anos 80. E aí eu comecei essa fase de tentar entender que tinha uma doença social e uma doença biológica. E essa doença biológica tinha mudado muito dos anos 80 para cá. E o que ficava mesmo era a doença social. Então, eu namorei, né, durante um pouco mais de um ano com ele. E acho Mas que ele você teve você sabia que ele tinha doença? Não sabia e acredito que ele também não soubesse, né? A gente ficou um ano juntos Entendi. e ele teve uma primeira pneumonia, teve uma segunda pneumonia. Na segunda ele ficou internado e aí ele foi piorando, piorando, piorando. Aí ele teve que ser entubado. Quando ele foi entubado, ele estava muito ruim mesmo. A família me chamou no hospital e falou: Olha, Thaís, na realidade o que ele tem é a AIDS já num estágio terminal, assim. E para mim foi muito chocante, porque eu era uma menina muito da bolha, né? Eu tinha uma imagem muito marginalizada da AIDS. Sabia, lógico, tinha algumas informações que já não se pegava no beijo, esse tipo de informação que eram, né? Que são óbvias, que algumas pessoas ainda não sabem, mas que são mais óbvias, eu sabia, mas eu não sabia, não tinha muita informação a fundo, né? Então, na minha cabeça, uma grande bobagem. Eu achava, ele é pós-graduado, ele é um menino, né, formado, umas coisas assim. Eu tinha uma imagem que não, ou ele sendo heterossexual era uma coisa mais distante da gente. E aí, quando eu soube É no o hospital, famoso engano de todo mundo. O que você está com dando esse teu certeza. depoimento, tem muita gente se identificando aí, porque é exatamente assim que as pessoas pensam, né? Com certeza. E aí, eu não cheguei, logo no início do nosso relacionamento, eu nunca pedi para uma série de exames para ele, né? Então, logo no início, como eu tomava anticoncepcional, a gente já tinha relações sem preservativo. Então, quando eu soube do diagnóstico, eu já imaginava que era muito improvável que eu não tivesse, né? E aí, em resumo, foi assim que eu me infectei. Na hora que você pegou esse seu diagnóstico, deve ter te dado um medo do tamanho do mundo, né? Assim, um medo gigantesco. Medo não só de morrer igual a ele, né? Porque você estava vendo na sua frente isso, mas também um medo do que iriam pensar, do que sua família ia dizer, como é que você ia poder contar isso para sua mãe, porque a informação que a gente tinha era exatamente aquela que você tinha me falado. Eu tô falando isso porque quando meu irmão foi infectado também, um dos medos da minha mãe, meu e dele, era falar para os outros. Como falar? Porque as pessoas não queriam sequer dar a mão para ele, não queriam. A informação era muito restrita e Sim. A ignorância era muito grande e ampla. Então, a gente viveu isso na pele. E eu lembro do medo de avisar. E ele tinha uma mulher, uma companheira, que também conviveu com ele e também não se infectou. Mas ela passou por esse medo, por essas angústias, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Como é que foi para você contar para as pessoas que você amava? Eu acho que eu fui uma pessoa bem racional, assim, sabe, Adriane? Porque quando eu acho que a maioria das pessoas que pegam um diagnóstico desse tem pega com muito pesar, porque acho que tem uma coisa de luto, né? É como se fosse uma morte em vida. Muitas pessoas sabem, né, da evolução da doença, mas essa parte social é tão pesada que quando você pega um diagnóstico desses, é quase uma morte em vida, né? Tem esse luto, por isso que a gente tem tanto pesar, assim. E eu acho que o que eu tentei fazer foi me rodear de bons médicos e me rodear de boa informação. Então, eu tinha um médico, um infectologista, né, que eu confiava muito, e para mim, o que ele dizia era assim, eu acreditava muito nisso, para mim isso era o que valia. Então, eu sabia que em muito pouco tempo eu me tornaria indetectável, que eu já não tinha tantos efeitos colaterais dos remédios, que eu poderia viver 30 anos com o mesmo esquema, que eu poderia ser mãe, que eu poderia me relacionar. Então, eu falei, gente, então, peraí, não é muito assim, né? E eu percebi que as pessoas não tinham informação, e eu estava com a informação certa. E aí, aos poucos, eu comecei a me aceitar, comecei a falar sobre, né, primeiro com alguns poucos amigos, né, minhas irmãs, e aí fui abrindo aos poucos. Quanto mais eu falava, mais eu me sentia confortável em falar. Mas é difícil, né, porque, por exemplo, no trabalho, eu trabalhava numa grande multinacional japonesa e a gente estava lá fora conversando e os meninos faziam brincadeiras do tipo, tá magro, tá com AIDS? E eu ouvia aquilo, eu falava, gente, eu não posso ficar omissa a isso, porque não é mais assim. E as pessoas precisam saber. E eu falava, olha, gente, na realidade eu tenho e não é assim, né? Você tá falando de magreza, isso já é um estágio terminal da AIDS, eu posso viver com HIV a vida inteira e nunca desenvolver a AIDS. Então eu comecei, aos poucos, a informar todo mundo. Quando eu sofri alguma... Você foi criando a sua rede de apoio, na verdade, Sim, né? Sem você perceber...
Quando sim, você foi informando as pessoas, mas de um jeito, como você está falando, de um jeito esclarecendo, na verdade, sim, né? sim. Colocando, deixando o preconceito de lado e falando diretamente com as pessoas, você foi criando a sua rede de apoio, Com sem certeza. perceber. Com certeza. Às vezes as pessoas me perguntam quando contar, Thaís? Eu falo, olha, conte quando e para quem você se sentir confortável. Não tem uma regra. Pode ser que você não conte para um amigo de 20 anos, mas você conta para uma pessoa num barzinho. Então não tem muita regra. Eu acho que conforme eu via que, né, eu ia ter uma boa receptividade, eu ia contando e ia criando isso. Mas ao mesmo tempo, quando eu sofri algum episódio de preconceito, por exemplo, um dia eu saí do banheiro no meu trabalho e estava lotado, tinha uma fila de meninas e a menina não entrou logo na sequência. E aí as pessoas perguntam, vai no RH reclamar? E eu falava, gente, eu fico muito mais triste por ela do que com ela. Porque, né, em 2021, né, eu sou mãe, eu gerei uma criança saudável. Como que alguém pode, né, não querer sentar no mesmo vaso que eu Por sentei? isso a Então, importância da gente estar aqui hoje, com sabia? certeza. Falando de rede de apoio, falando desse assunto de uma forma tão direta, para Sim. isso que a gente está aqui. Parabéns a Jansen, porque realmente transformar isso num assunto claro, direto e objetivo é transformador nas nossas vidas. Você tem uma história e tanto, né? Mas eu queria saber qual foi seu sentimento pelo seu ex-namorado quando você descobriu que ele vivia com HIV e tinha transmitido a você. E qual o seu sentimento com ele hoje? Eu tenho uma Porque mudou, mistura de né? Eu acho que teve a raiva, deve ter tido a raiva, e agora não mais, né? Agora você compreende de uma outra forma, ou não, tô errada. Não, no começo, assim, eu tive um pouco de dificuldade de me posicionar até diante do meu sofrimento, porque como eu não sabia se eles, até hoje eu não sei, né? A família me contou que ele soube no hospital. Eu tenho algumas desconfianças, assim. Então, como eu não sabia exatamente a história verdadeira, eu não consegui nem me posicionar para sofrer. Então, se ele não sabia, ele é um coitadinho, eu vou chorar aqui com ele. Se ele sabia, ele é um super sacana. Então, eu não consegui, muito me posicionar diante disso. Eu tive que meio que engolir esse sapo, assim, preferi acreditar que uma pessoa que eu namorei durante um ano, que eu gostei, não fosse capaz de fazer isso. Então, eu preferi, né? No meu livro, eu conto que ele. Como se ele não soubesse, eu prefiro acreditar nisso. E depois de um tempo, muitas pessoas me perguntam se eu tenho raiva dele, mas levar esse sentimento adiante, para mim, é fazer também tão mal, né? Hoje eu tô casada, tenho 2 filhos super Claro, bonitinhos. O Rodrigo, que não é tão bonitinho, que é muito querido, mas. E para mim, né? Levar esse ódio dele, hoje em dia eu não tenho nenhum sentimento, que eu acho que é o é pior, assim. claro. Não sinto Que nada, ano assim. foi isso? Que ano foi 2000, isso? 2014. Que ele 2014. morreu, Então, ele morreu em 2014, foi quando eu peguei meu diagnóstico uma semana antes dele morrer. entendi. Então, isso significa que ele não fazia o tratamento, porque se ele não sabia, obviamente, ele não tinha acompanhamento da doença e Sim, fez com que ele viesse a óbito. Agora eu sim. acho que nós estamos prontos para falar do assunto mais importante da nossa podsérie de hoje, que é a rede de apoio. Onde você procurou acolhimento, informação, ajuda e tratamento. O tratamento você já contou que você tinha um médico, um infectologista, que você colou nele e seguiu tudo que ele te ensinou. Mas como é que foi? Eu não sei qual que é a relação com a sua família, mas eu imagino que você tenha contado para as pessoas que você mais ama. Como é que foi esse momento? E aonde surge o Rodrigo? Juntei tudo numa pergunta só. A rede de apoio foi essa, assim, né? O meu caso foi muito natural. Eu contei primeiro para as minhas irmãs. Eu tenho uma irmã que mora fora, então, há muitos anos, então ela não pôde ajudar muito de lá, mas eu tinha uma irmã que na época morava comigo, então acho que foi para ela e para algumas amigas mais próximas. Depois fui contando para alguns amigos, né? Fui aos poucos contando para todo mundo, mas sempre para mim. Eu tive um apoio psicológico, assim, eu tive uma psicóloga também que era muito boa, ela era especializada em coisas um pouco mais trágicas, assim, então eu peguei uma psicóloga mais nesse âmbito, assim, e eu estava respaldada por ela, mas tinha grupos de ajuda, tinha outras redes de apoio que para mim não funcionou, né? Para algumas pessoas funcionam, para mim, eu achei a psicóloga foi o caminho que para mim funcionou melhor. E eu tive muito apoio, assim, eu acho que a rede de apoio é essencial, porque imagina, você descobre um diagnóstico desse, você conta em casa e tem mães que expulsam a pessoa de casa, ou até Não, o ou então médico, você vai que no. entram em depressão, ou então que se Sim, desesperam por pura falta de informação. Por isso que eu te perguntei, eu acho que esse é um processo de quem está ouvindo a gente, que está passando pelo que você passou, por exemplo, que está nesse momento, conto, não conto, o que, que eu faço, já estou cheia de informação aqui, estou com o médico do meu lado, mas como é que eu passo essa notícia para frente sem que sim. haja esse mal-estar? Quer dizer, claro que vai bater o medo, vai bater o desespero, o choro,
Um primeiro momento, a gente espera essa reação. E no segundo momento, a gente espera que a rede de apoio comece a se formar e não que ela não aconteça, né? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque eu acho que você pode ajudar muita gente, como faz para o início, para o primeiro passo, sabe? Sim. Eu acho que essa parte de você entender, você digerir, tirar o seu tempo para ter esse luto é essencial. E aí você começa. Para mim, isso funcionou, né? Primeiro eu digeri e virei essa página. E quando eu estava muito mais segura de mim, que eu comecei a contar para as pessoas com muito tato, né? Com as pessoas mais velhas, você vai para um caminho, as pessoas mais jovens entendem de uma outra maneira. Então, eu tentei ir assim. E o Rodrigo, depois, né, que eu estava Você conheceu o Rodrigo onde? no trabalho. Ah, no trabalho, nessa empresa, nessa que Sim. você trabalha há tanto tempo. Foi uma empresa que eu trabalhei durante muitos anos. O Rodrigo trabalhava lá. Quando eu entrei lá, meu ex-namorado ainda estava vivo. Ele morreu quando eu estava lá, né, Rodrigo? E a gente era amigo, mas eu não abri para todo mundo no trabalho Sim. do que ele tinha morrido exatamente. Então, eu só falei para todo mundo que eu tinha perdido um namorado. E aí, acho que depois de um Entendi. ano, a gente foi se apaixonar. Eu, E pelo aí, menos. Rodrigo? Quem era a Thaís Foi. para você quando vocês se conheceram antes de começarem a ficar e namorar? Ela era uma amiga, a gente sentava frente a frente, assim, então participava de reuniões juntos, fazia alguns projetos juntos, e eu acompanhei essa fase do falecimento, né, do namorado dela. Em paralelo, eu estava me divorciando também, então uma coisa acabou puxando a outra. A gente começou a sair junto, começou a se aproximar mais, até que a gente começou a ficar, né? E aí deu no que deu. Aí colou. Aí colou. Você sabia que ela vivia com HIV quando se encantou por ela? Não, esse episódio até ela conta, né, no livro que a gente tinha ido para uma viagem, e aí a gente estava no meio da relação e o preservativo se rompeu. E eu falei para ela, né, eu falei, ó, Thaís, a camisinha estourou. E eu vi que ela ficou muito perturbada, muito assustada, né, na hora. Aí eu até brinquei com ela, eu falei, calma, Thaís, eu não tenho nada, pode ficar tranquila. E ela virou para mim e falou, mas eu tenho. E na hora, aquilo para mim foi um choque, eu descobri naquele momento. Meu Depois eu fui Deus. ligando os pontos, eu sempre queria tirar o preservativo com ela, né? Já tava 2 meses ali e ela não queria de jeito nenhum. E ela veio me contar nesse momento. Ali, para mim, foi um baque, né? Mas aí ela veio me conversar, a gente bateu um papo, fui atrás de mais informações e consegui entender perfeitamente. Fomos juntos Meu ao Deus, meu eu médico, imagino né? que dessa maneira como foi, hein, Thaís? Que susto, que coisa, eu imagino o seu desespero. Você se arrependeu naquele momento de não ter falado antes? É muito difícil, gente, assim, essa situação. Todo mundo pergunta sobre isso, que eu deveria ter contado antes, como que eu me relaciono sem a pessoa saber. Cada um tem, né, leva por um caminho. Tem gente que nunca conta, por exemplo, tem gente que conta logo de cara. E como eu estava indetectável nessa condição, é o mesmo que intransmissível, eu nem passaria para o Rodrigo. Ainda assim, eu protegia ele, porque eu achava que o tirar o preservativo era uma escolha dele, não minha. Mas eu estava me preparando para contar, porque era uma conversa muito difícil, assim, porque eu também estava vivendo aquilo, era muito novo para mim, né? Mas Tinha acabado explicar de o não detectável para uma pessoa é difícil, né? eu explicar o que eu tenho HIV já, Sem de dúvida. cara, assim, como você senta e puxa essa conversa, olha, é muito, muito difícil, ainda mais uma pessoa que eu gostava, e eu tinha muito medo que ele fosse embora, então eu ficava prolongando aquilo, eu vou ficar com ele mais um dia, porque assim que eu contar ele vai embora, e aí fui fazendo assim, e aí Eu foi muito imagino, sem querer. Rodrigo, para você, o que mudou quando a Thaís te contou? Você queria voltar já da viagem? Você nem queria ficar mais lá? Como é que foi Eu as acho que horas foi. seguintes? Eu acho que foi uma reação assim de minutos, né? Foi o tempo de eu sair do quarto, fumei um cigarro, olhei pro céu, voltei pro quarto, falei, meu, fica tranquila e vamos seguir, né? Vamos ficar junto. A única coisa que eu pedi para ela, eu tinha muito pouca informação, né? Acho que, como a maioria das pessoas, não detectável para mim, não existia, não fazia ideia do que era. Então ela me levou no infectologista dela, eu conversei muito com ele, fui buscar mais informações
E aí eu comecei a me acalmar realmente, entender que é uma doença controlável, né? Desde que você siga os protocolos passados pelo seu médico, né? É impressionante como Mas, a informação empodera a gente, né, Thaís? Como a sem gente dúvida. fica diferente a partir do momento em que as coisas estão claras e você tem a informação, você fica seguro, você é capaz de fazer coisas que até Deus duvida com informação, né? A Sem gente fica dúvida. diferente, é incrível isso. Esse teu depoimento, Rodrigo, é incrível, porque tem a ver com coragem, tem a ver com paixão e amor também, né? Talvez se você não tivesse tão apaixonado por ela, a história seria diferente. Mas ao mesmo tempo tem a ver com segurança, né? Com vontade de aprender, de se informar e de tocar a Sim, vida da melhor maneira possível. Muito sim. legal esse teu depoimento. E eu Você já acho tinha que convivido com HIV tão de perto, assim, mesmo sem preconceito, assim, ou isso nunca tinha acontecido? não, pra mim foi um choque, foi uma surpresa. Só coisas de filmes, né? Coisa na televisão, né? Uma coisa muito distante. Próximo assim, não. Pra mim, Que- eu era criança quando, né, Cazuza, todo mundo, acho que eu tinha uns 8 anos, assim, Sim. eu sabia de vizinhos, assim, alguma coisa, mas não, nunca fui próxima, assim, próximo do modo, né, que foi para mim, Uhum. jamais. Bom, depois disso, só veio a felicidade, o amor, o casamento, 2 filhos lindos, certo? Quem me Sim. conta mais sobre a história de vocês? Pode. Posso contar? Bom, a gente. Vieram outros medos? Quando ela engravidou, vocês devem ter ficado com medo de novo. Sim, mas eu acho que foi mais uma etapa desse processo, né? O nosso médico também deixou a gente muito seguro, falou que isso acontece muito. Tinha alguns protocolos que a gente deveria seguir, por exemplo, Quais? ela não poderia amamentar, o ideal era que ela não fizesse Parto parto normal, normal, na fizesse época, né, cesárea. hoje em Na dia já época, hoje pode já, cesar. já mudou. Os bebezinhos teriam que tomar uma medicação durante umas semanas. Então, tinha algumas coisas que a gente deveria seguir. Mas ele deixou a gente super tranquilo, falou que era super possível ter os bebês e sem o vírus, né? E foi o que Entendi. aconteceu. E você, como mãe? É, Coração te- apertou, né? porque a maternidade já traz muitos medos, né? E ainda mais na minha Nossa. condição, eu já tinha uma culpa de cara, né? Uma culpa de fazer as crianças passarem por aquilo, por qualquer risco. Um bebezinho de, né, 3 dias de vida, tomando um xaropinho, né? Uma seringa inteira que é super doce, 2 vezes por dia. Então, cada vez que eu dava esses remedinhos, eu chorava, eu falava, nossa, né? Eles não merecem. Ou, por exemplo, amamentar também para mim foi uma grande frustração que eu tive muito leite, mas o Ministério da Saúde, onde eu retiro meus remédios, eu também retiro um remédio que inibe a lactação. Então, eu tive muito leite, o bebezinho, né, naturalmente já vem aqui no seu seio e eu não pude amamentar. E as pessoas me dizendo que eu não estava amamentando por estética, porque ninguém sabia ainda do meu diagnóstico. Me doía muito, porque eu queria amamentar e eu tinha leite, e as pessoas falando coisas horrorosas, né, assim. Mas a maternidade em si já traz todos esses medos, e para mim, só quando eu peguei o exame dos dois mesmo, que era negativo, por mais que eu soubesse que eu tinha feito tudo certinho, acho que só quando eu peguei o exame na mão que eu falei. Ai, É, eu falei, nossa, agora relaxou, falou, sim, meu Deus. eu Gente, pude vocês gerar sabem duas. que infelizmente vocês são um ponto fora da curva, né? Vocês sabem disso. Que Sabemos. pena que as pessoas não pensem, não sejam como vocês. Todos os dias, pessoas que vivem com HIV encaram realidades muito, mas muito diferentes da de vocês. A maioria enfrenta preconceitos de todos os tipos, tem Sim. pouco suporte emocional, tem dificuldade em relacionamentos e na vida profissional, inclusive. Quando a gente cria um episódio do nosso programa sobre rede de apoio, é justamente para a gente tentar ajudar e transformar essa dura realidade, o que vocês, inclusive, podem falar bastante sobre. É incrível que a história de vocês, ela é feliz do começo até agora. Não tem fim, está no meio, graças a Deus, mas ela é feliz do começo até agora. Apesar de todos os medos, das dificuldades, das angústias, porque faz parte, mas vocês caminharam pela estrada da informação, que é o que eu Uhum. acabei de dizer. Tem gente que não consegue acreditar nela mesma. Por isso que eu falei que tem uma coisa do empoderamento, do quanto tem a ver com autoestima você ter informação e se recolocar no mercado, se recolocar na frente de alguém, seja de um parceiro, de uma parceira, da família.
tudo isso só faz sentido se você olhou para você em algum momento. Vocês ouviram que a Thaís falou que teve um momento dela com ela mesma, até ela administrar tudo isso? Né, Thaís? Você falou isso aqui. Sim. Você falou que você teve esse processo seu com você mesmo antes de sair falando. Deixou entender, sim, foi atrás do seu médico, foi ter bastante informação para ficar munida, para aí sim seguir adiante. Então, esse momento foi o momento que você se empoderou, foi o sim, momento que você olhou para você e falou, não, eu acredito em mim, continuo gostando de mim e vou me amar do jeito que eu estou. É isso, foi o meu despertar, com certeza foi esse processo, assim, que eu acho que muitas pessoas vivem esse luto, mas não saem dali, as pessoas ficam ali, as pessoas desistem de ser mãe, desistem de várias coisas. Hoje eu fui contratada numa empresa, numa multinacional, eles sabendo do HIV, mas eu sei que muitas pessoas são demitidas por causa do diagnóstico. Mas eu não cheguei, ai meu Deus, eu preciso de emprego. Não, eu tenho uma super bagagem da minha carreira e é isso que deveria importar. E é justamente você se empoderar, se tomar as rédeas da sua história, né? Que foi o que eu tentei fazer. Mas a gente sabe que isso envolve muita coisa, porque eu tive meus pais que me apoiaram, meus amigos, o Rodrigo, meu trabalho. Né, eu tive muito fora da curva, né, tudo, mas... Rodrigo, e seus amigos? Seus amigos também tinham cabeça boa? Porque quando a gente vai falar com amigos, você percebe quem é quem, né, nessa hora. Eu ouvi de alguns que eu deveria pular fora, que eu não deveria arrumar isso pra minha vida, mas a maior parte me apoiou, sempre me apoiou, são amigos de longa data, gostam muito da Thaís. Thaís é muito alto astral, então ela contagia todos eles, mas o preconceito existe em todos os locais aí, todos os lugares. Então eu quero ouvir um pouquinho do ponto de vista de vocês. Thaís, como é que a pessoa que convive com HIV como você pensa que deve ser uma verdadeira rede de apoio em todos os âmbitos, família, amigos, colegas, trabalho, sociedade, mídia? Como é que você vê uma rede de apoio? Eu acho que tem que ser uma coisa muito natural, assim, né? Por exemplo, nesse meu trabalho que eles sabiam do HIV, ninguém soube, começou a me tratar diferente. Ai, meu Deus, Thaís. Foi uma coisa muito natural, Thaís. Importa a sua bagagem e é isso. Quando você conta para um amigo, as pessoas já vêm, né? Nossa, o que você precisa? Meu Deus, você precisa de dinheiro, você tá magro, você tá... Não, né? Às vezes a pessoa quer ajudar, com uma super boa intenção, assim, mas acho que seja uma coisa mais natural, mais acolhedora. Isso em todo... No 360 inteiro, né? Tanto com os seus pais, no trabalho, num médico, né? Quando você vai, parece, ainda tem uma parte, né, da mulher, né, que sofre muito isso. Por exemplo, talvez um menino hétero, quando ele fala, eu me infectei, as pessoas falam, coitadinho, mas uma mulher também foi transar com todo mundo, tem ainda esse julgamento social. Então, eu acho que derrubar todas essas barreiras para a gente ter um acolhimento muito natural, assim. Quando você acompanha campanhas na televisão falando sobre HIV, normalmente na época do carnaval e normalmente em dezembro, perto do dia 1º, é que se fala muito mais sobre o uso da camisinha e muito mais sobre o HIV. Mas essas campanhas, elas te atingem? É muito, né, pontual, né? São em 2 épocas, como, né, se a gente só se relacionasse em 2 épocas do ano. Então, talvez o Rodrigo... é muito louco isso que acontece. É muito legal poder falar sempre sobre esse assunto. Sim. Por isso, essa nossa podsérie aqui, eu acho que faz tanto sentido, porque a gente está falando de temas que tem a ver, mas ao mesmo tempo agregando pessoas, sabe? Eu fico imaginando agora, a gente está aqui conversando com uma pessoa que está ouvindo a gente, sei lá, no ônibus, indo para o trabalho, no carro, ou em casa mesmo, fazendo as tarefas, deixando ali acontecer, o quanto a gente pode aumentar essa rede de apoio, não ficar só na nossa família, só no nosso melhor amigo. Como a mídia precisa ver isso de outra forma, né? Como a televisão, como a imprensa pode falar desse assunto. Eu mesmo, como figura pública, me posiciono, eu me cobro isso também. É que eu acho curioso ficar falando solto, sozinho, mas eu gostaria de falar muito mais, até da minha própria história, porque também vivi isso dentro da minha casa. Então, me sinto muito confortável de falar e eu acho uma pena que a gente só fale disso em momentos pontuais. Rodrigo, como é que você vê essa rede de apoio, assim, para quem convive diretamente com alguém que vive com HIV, por exemplo? O que você acha que é necessário para que essa rede seja mais ampla e mais positiva? Eu acho que a família é fundamental. Eu acho que os amigos são consequência, mas o suporte da família, dos pais, dos irmãos, do marido, né, da esposa, seja a situação que for,
Eu acho que isso é fundamental. Você tocou nesse ponto das campanhas, né, de mídia, a gente até conversa muito, a Thaís, a gente conversa muito sobre isso. A gente vê muita coisa de camisinha, prevenção, mas a gente não vê muita coisa falando sobre essa rede de apoio, entendeu? Depois que a pessoa pegou, parece que acabou, que não é mais responsabilidade talvez até do governo, não sei. Mas a gente vê muita coisa de camisinha. Use camisinha, preservativo. Mas não vê uma campanha de apoio à pessoa que convive com o HIV. A gente conversa Até muito sobre explicar isso. sobre esse caso, por exemplo, de não estar detectável. É uma coisa Exato. legal de falar nas campanhas, que a gente não escuta mesmo muito, né? Exato. Tomara que a gente consiga mudar com esse trabalho aqui. Eu, a Janssen, vocês, que a gente consiga, através da nossa podsérie, transformar um pouco isso de verdade, porque falta informação. Por incrível que pareça, Sim. estamos em 2021, cheio de informações, mas ainda falta informação, né? Sim. Falta. Muito. Falta que ainda perguntam nos dias de hoje como que eu separo toalhas e talheres em casa, sendo que eu gerei 2 crianças, então eu fico assustada assim, com esse tipo de... É impressionante. É impressionante. É impressionante. E às vezes a pessoa fala isso até para tentar ser sua amiga, para estar próxima, para entender. Ela não está falando isso só para te agredir, ela está falando que ela não sabe, porque ela é ignorante nesse assunto. Sim. E às vezes ela quer até saber. Às vezes ela está querendo fazer parte dessa rede de apoio, mas não sabe como chegar lá. Então, por isso que eu acho importante falar, sabe? A gente está fazendo a nossa parte aqui, mas que seja muito maior do que a gente aqui, sabe? Eu espero Com mesmo certeza. que isso aconteça. Bom, para finalizar, eu quero repetir aqui o mesmo pedido que eu fiz no programa anterior, mas com outro enfoque. Eu gostaria de pedir a vocês, claro, um recado final e ao público que nos assiste. O nosso programa chega a pessoas que vivem com HIV e pessoas que têm alguém próximo com o vírus e também pessoas que não têm contato ou não podem ter contato com ele, mas que querem informação para compreender melhor até como se portar, o que a gente acabou de falar, e eliminar os preconceitos. O que vocês diriam para essas pessoas, né? Para se colocar diretamente numa rede de apoio? Como é que a gente pode fazer para trazer mais gente para perto? Eu diria até, eu começo meu livro falando com essa frase, né? O que você pode fazer com aquilo que você não pode mudar. Eu acho que se a gente tiver esse entendimento que tem algumas coisas que a gente não tem controle do que a gente, né, do que aconteceu, mas a gente tem controle do que a gente vai fazer com aquilo. Então, acho que é quase que uma escolha, né? Tanto para quem vive com HIV, você passar esse momento de luto, mas em algum momento você passar isso e ir adiante, quanto quem não vive, quem convive, entender que muita coisa mudou e não adianta a gente ficar com a cabeça nos anos 80. As pessoas falam, mas vocês falam muito leve sobre o assunto. A gente não fala muito leve, a gente fala como 2021, e 2021 é assim. Talvez você que esteja, né, muito lá atrás. Então, eu acho que a gente vive para a realidade mesmo, para a atualidade. Se você falar, meu pai, que tem 75 anos e mal sabe mexer no celular, ele não ter tanta informação, ok. Mas a gente que tem acesso aí, não dá mais para você perguntar se eu separo a toalha, entendeu? Acho que não dá mais pra gente, né? A gente tem que... Você tem razão. Ter informação, assim, tá aqui, entendeu? Se você... É quase que nossa obrigação, né? Essa rede de apoio... Busca... É quase que obrigação das pessoas a repensar e a se atualizar, a se informar. Eu acho que a gente não precisa ficar dependendo só de quem tem para levantar a bandeira. Exato, a gente tem que tomar a nossa atitude, tocar a nossa vida para frente, longe do preconceito. Porque o preconceito não está ligado só a isso. É o maior defeito do ser humano. Sim. Em todos os sentidos. A gente tem o hábito de julgar. A gente tem o hábito a gente tem que lutar contra isso todos os dias, sozinhos. A gente Sim. mesmo, quando está andando no carro, aproveita para fazer isso com você mesmo. E você, Rodrigo, como é que você vê isso? Aliás, deixa eu só fazer mais uma pergunta para a Thaís. Você fala disso no seu livro também, dessa coisa da rede de apoio, da importância de ter as pessoas próximas? Falo que é tão importante quanto o remédio, né? Porque se você, né, você vai ao médico e o médico te trata super mal, você volta, você não vai mais tomar o remédio. Você fala, eu não vou fazer esse tratamento. Então, é tão importante quanto o remédio, né? Você aceitar, você ter tudo isso. Eu conto justamente isso, né? Para as pessoas, uma vez que você começa a tomar o remédio, você não largar mais, mas que você tente conversar, que você não tente fazer tudo isso sozinho. Que se você não quiser contar para ninguém, não tem problema, se você estiver muito bem resolvido com você mesmo. Se quiser contar para todo mundo, também conte. Não é que porque você não está contando, que você não aceitou
aproveitou. Então, achar, né? Isso é muito pessoal, né? Tem gente que prefere guardar, tem gente que prefere contar. Eu falo abertamente. Então, você encontrar aí a sua rede de apoio que vai fazer mais sentido para você. Seja um psicólogo, seja um grupo de ajuda, seja grupos de WhatsApp, você se encontrar aí. Eu conto isso justamente para cada um e no que funciona melhor. Entendi, mas você tocou num assunto importante e que eu estou batendo nessa tecla aqui na nossa podsérie, que é não abandonar o tratamento. Durante a pandemia, muita gente acabou abandonando o tratamento. Sim. Então, você só consegue ter uma história feliz para contar, assim como a Thaís, se você cuidar de você. Volto de novo na autoestima, volto de novo em acreditar em você, e você precisa fazer esse tratamento. A partir do momento em que você inicia o tratamento, você não pode parar o tratamento. Né? Porque senão você regride, volta tudo para trás. A doença está aí. Não é que ela foi disseminada, ela não existe mais. Ela existe, ela está aí. Então, e ela continua contaminando muita gente. Porém, existe o tratamento, graças a Deus. Então, faça uso dele e faça o uso direito, porque também não adianta usar quando você acha que tem que usar. Né? Então, também faz sentido alertar as pessoas nessa questão do tratamento. Sim, até o nosso filhinho de 3 anos, ele fala, tem que tomar o remédio pro bichinho da goiaba ficar dormindo, até ele. Ela, tá vendo? É isso, exatamente isso. E você, Rodrigo, conta pra mim, como é que a gente faz para aumentar essa rede de apoio? Eu converso muito com a Thaís sobre esse apoio, né, familiar, dos amigos que a gente precisa dar, né, para a pessoa que convive com a doença. Mas eu acho que o principal é o que você falou, Adriane, é essa adesão ao tratamento. Quando a pessoa acho que entendeu a doença, consegue conviver bem com a doença, automaticamente ela não abandona o tratamento. Eu não preciso ficar no pé da Thaís, falar, Thaís, tomou o remédio? Thaís, tomou seu remédio hoje? Pegou o remédio para a gente levar na viagem? É automático ela levar isso daí. Eu converso com ela também falando que, se você parar para pensar, mais fácil hoje fazer esse tratamento do que uma pessoa que tem talvez diabetes, que o cara precisa tomar insulina todo dia, várias vezes por dia. Então, se a pessoa usar o remédio da forma correta, né, não esquecer de tomar, seguir o tratamento certinho, é a vida que a Thaís leva, com cervejinha até aos finais de semana, passeios, viagens, é uma vida normal. Isso aí. Olha, Thaís, Rodrigo, eu amei conhecer vocês. Muito obrigada, viu? Que privilégio ter vocês nesse segundo episódio do podcast Mais Presente contra o HIV. Esse nome faz todo sentido. A gente tem que estar muito mais presente contra o HIV. Todos nós, para que a gente forme uma rede de apoio imensa, enorme, e que a gente não precise tocar nesse assunto dessa forma, que a gente daqui para frente fale só sobre as novidades dos tratamentos. Lindas e lindos que nos acompanharam, muito obrigada a vocês também. Eu já estou contando com cada um de vocês nessa rede de apoio que nós estamos fortalecendo cada dia mais, viu? Querem saber o que vem pela frente aqui no Mais Presente? Então, nosso terceiro e último programa dessa série será sobre HIV e superação. Tem tudo a ver também, né? Porque, afinal de contas, é necessário você superar o baque, o choque e voltar a olhar para você. De novo, a gente volta lá para a autoestima. De novo, uma coisa está super ligada à outra. Você vai se surpreender e muito. Olha, eu espero vocês no próximo Mais Presente contra o HIV. Muito obrigada, um grande beijo e até lá.